Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu, professora Débora Raposo, juntamente com a professora Kelly Menezes, vamos falar sobre imunologia. O tema da aula de hoje é Introdução à Imunologia. Bom, e primeiramente, para a gente começar, é importante se perguntar o que é imunologia. A imunologia ela é entendida como a ciência que estuda o sistema imunológico e as suas funções. E o sistema imunológico ele é nada mais, nada menos que o nosso sistema de defesa do nosso corpo contra agentes estranhos, que podem nos causar doenças também. E esses agentes estranhos, eles podem ser vírus, bactérias, nematóides e até mesmo fungos. E a imunologia ela é considerada uma ciência recente e muitos autores eles atribuem a descoberta da imunologia com a descoberta da vacina em 1796 pelo médico e cientista Edward Jenner. E a história conta que ele ouviu rumores que trabalhadores rurais que trabalhavam principalmente com gado, eles não pegavam a varíola humana, pois já tinham pego a varíola bovina. Assim, para testar essa hipótese, ele pegou e inoculou pus das feridas tanto da varíola bovina e depois da humana em um menino de 8 anos, constatando que sim, os rumores eles eram verdadeiros. Assim, o sistema imune ele é composto por um conjunto de células, tecidos, órgãos e também moléculas que atuam eliminando agentes estranhos ou até mesmo células cancerígenas. Podem ser bactérias, vírus, como eu falei anteriormente, e os seus mecanismos eles atuam para trabalhar para produzir uma resposta imune coordenada de forma muito efetiva. E este é composto na questão dos órgãos por timo, baço, medula óssea, que eles atuam ali produzindo, até mesmo maturando essas células do sistema imunológico para trabalhar de forma muito boa e muito eficiente. Tecido epitelial, que é a nossa pele, que é uma das primeiras barreiras que impedem a entrada de micro-organismos no nosso corpo, e as famosas células do sistema imune, também conhecidas como os leucócitos ou glóbulos brancos. Nós temos aí o basófilo, eosinófilo e os mastócitos, que eles secretam e liberam histamina, que eles estão associados ali à alergia, quando a gente acaba indo a um local que tem muita poeira, que na poeira tem vários micro-organismos que podem nos trazer essas alergias. Nós temos os linfócitos T e o B, que já estão associados ao sistema imune adaptativo, que a gente vai ver logo em seguida, e os outros tipos celulares, neutrófilos, monócitos, macrófagos e o linfócito NK, que é a natural killer, e a célula dendrítica, elas estão associadas ao sistema imune inato, que também vamos ver a seguir. Então, quais são os tipos existentes de sistema imune? Está você em sua casa, brincando com seu gatinho naturalmente, e do nada ele lhe taca uma mordida ou um arranhão. E a sua mão fica assim. Pode ser que você tenha um ferimento ou não, fique apenas um roxinho. O que acontece? O sistema imunológico tem que entrar em ação. Por quê? Porque, como foi falado anteriormente, ele é o sistema responsável por lhe defender. E o tipo de sistema que entra em ação é o sistema imune inato. Então, qual é a característica do sistema imune inato? Como eu falei, ele é a primeira linha de defesa a defender o seu corpo contra agentes estranhos. A unha do gatinho provavelmente estava cheia de micro-organismos, de sujeira, e esse sistema imune inato, ele é responsável por lhe defender. E ele responde da mesma maneira a infecções repetidas. Então, se seu gatinho lhe morder 20 vezes, ele vai responder da mesma maneira. E ele não possui memória, ou seja, ele não guarda que ele te defendeu de um micro-organismo ou de um corpo estranho. Então, ele vai agir, como eu falei, e repito novamente, da mesma maneira. Continuando a historinha, imagine que o seu gatinho está cheio de micro-organismos na unha dele. E você é infectado por diversos micro-organismos. Só que seu sistema imune
inato não consegue agir de forma eficiente e tem um micro-organismo muito mal no seu sistema, no seu corpo, que precisa de uma defesa maior. O seu corpo começa a reagir. E qual é o outro sistema imune que entra para lhe defender, para auxiliar o sistema imune inato? É o sistema imune adaptativo. Então, há dois tipos de sistema imune. O inato, que é aquele responsável por uma primeira resposta, e o sistema imune adaptativo é aquele que vai dar continuidade à resposta imunológica. Traduzindo isso, o sistema imune adaptativo, ele desenvolve uma resposta à infecção e se adapta a ela. Ou seja, ele vai achar uma melhor forma de combater aquele micro-organismo invasor no seu corpo. E ele é capaz de reconhecer uma infecção repetida várias vezes. Então, ele tem memória, ele sabe o que lhe atacou e qual a melhor maneira de agir. Sua resposta é mais intensa, apesar de ser mais demorada, ou seja, é mais eficaz, e possui capacidade de distinguir diferentes antígenos, que foi justamente o que eu falei. Antígenos são corpos estranhos, é tudo estranho ao seu corpo. Então, ele tem essa capacidade de diferenciar e lhe defender da melhor forma. Então, quais são os principais componentes do sistema imune inato? Como ele é uma barreira, primária do nosso sistema imunológico, os principais componentes, o principal é as barreiras epiteliais, ou seja, a nossa pele, os fagócitos, que são células que englobam o corpo estranho, e as células não fagocíticas, que são o monócito e a célula natural killer. Temos também como componente do sistema imune inato o sistema complemento, que ele é formado por proteínas. Além disso, além dos componentes do sistema imune inato, nós temos os componentes do sistema imune adaptativo, que são nada mais, nada menos que os linfócitos B, ou células B, e os linfócitos T, ou células T. Os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos e produzem anticorpos. E também sofrem a chamada expansão clonal. E o que seria a expansão clonal? É a proliferação celular, ou seja, eles se proliferam, eles formam de uma célula formada várias células e assim eles atuam na defesa do seu corpo. E os linfócitos T também sofrem a mesma coisa, também sofrem a expansão clonal. E elas, assim, atuam na defesa do seu corpo contra um agente estranho. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. E muito obrigada por assistir a nossa aula.